Imagina acordar, abrir a janela e ter o mar ali do lado. Todo dia, por um mês inteiro. A gente decidiu testar a vida nômade e Floripa foi a escolhida para o nosso primeiro experimento. Um mês em Canasvieiras, trabalhando remoto, como se fosse viver lá. E nesse vídeo a gente vai te contar quanto custou tudo isso. E se vale a pena você fazer o mesmo. Fala galera, começando mais um vídeo por aqui. E para você que caiu de paraquedas aqui pelo algoritmo, eu sou o Gui. E eu sou a Paola. E esse canal, ele traz um pouco sobre nomadismo digital. A gente mostra nossas experiências e também o equilíbrio com o trabalho. E para quem acha que nomadismo é férias infinita, não é, nada a ver. Na verdade, tem muito trabalho envolvido e muitas vezes no YouTube a gente só acaba mostrando tipo a parte mais tranquila, né? Mas dessa vez a gente passou um mês em Floripa e a gente vai estar mostrando para vocês tudo nesse vídeo. Custos, como foi, quais são os aprendizados que a gente teve em toda essa... Perrengues que também fazem parte. E que também tivemos alguns, na verdade, mas é isso aí, né? Então já vai acompanhando esse vídeo aí que a gente vai explicar tudo pra vocês um pouco mais. E, enquanto a gente faz esse vídeo com vocês, a gente vai abrir e tomar um vinhozinho. Mas por que Floripa? A gente resolveu escolher Floripa, na verdade, porque é uma cidade, pra quem não sabe, a gente mora em Curitiba, então é uma cidade perto, né, e que tem uma infraestrutura boa, né, de internet, é uma cidade um pouco grande, né, por ser uma capital, então também tem, né, tipo, UPAs ou hospitais ou coisas do tipo, né, então a gente acabou optando por Floripa. Exato, mas tá. A gente trabalha como? A gente trabalha de home office. Então, assim, até esse ano foi um ano de mudanças, né? Então, sabe quando você tá lá no ano novo, você vai pular 7 ondinhas? Então, a gente desejou muitas mudanças pra esse ano. Eu acho que eu comecei antes das mudanças, então, no fim do ano passado, eu saí de um emprego convencional, do CLT, e estou ainda em transição de carreira. Tô migrando para isso. E logo em seguida o Gui também acabou mudando de trabalho, mudou o estilo de vida, ele trabalhava presencial também. E agora nós dois estamos 100% home, então a gente tem essa opção de poder trabalhar e viajar. Sempre foi um sonho pra gente, mas era só um sonho e distante, porque no momento atual, né, na época anterior, não fazia sentido porque a gente tinha trabalhos presenciais e que não nos proporcionavam. Então a gente acabava, vamos passar final de semana, acampar ali, fazer coisas mais final de semana. Então a nossa vida ela se restringia ao final de semana, no quesito viagem, né? Então assim, com esse novo estilo que a gente almejou e a gente conseguiu, a gente consegue trazer o nomadismo para nossa vida. Então, conseguir viajar e manter ali nossa produtividade e tudo mais, mas ao mesmo tempo passar um mês em algum local. Tá, mas com o que a gente trabalha, né? Eu fiz uma transição de carreira faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu era meio que vendedor, eu diria, não tinha tanto... Sendo bem sincero, assim, até tipo rumo, assim, não sabia muito o que eu era exatamente. E aí eu acabei descobrindo uma plataforma que se chama Salesforce, na verdade, que é uma plataforma que eles chamam de CRM, né, que é Customer Relationship Management, que é basicamente tipo um programa para você guardar os dados do cliente, guardar sua base de dados de quanto você vende, quanto você fatura, quais são os seus clientes e tudo mais. E então eu acabei descobrindo essa plataforma e aí eu comecei a estudar sobre essa área, na verdade. Depois de um tempo eu consegui um trabalho para uma empresa dos Estados Unidos. Então, tipo, isso ajuda muito, assim. Só que essa empresa ela tinha base aqui em Curitiba, então eu tinha que ir presencial, né? Mas já foi um grande passo na carreira, assim. Primeiro, por ter conseguido um emprego e feito a transição de carreira mesmo. E segundo, por ser uma empresa americana, digamos assim, né? Onde eu tinha que falar inglês e sair um pouco da minha zona de conforto, né? Então, esse foi sempre meu objetivo, na verdade. Porque, querendo ou não, no Brasil, assim, tipo, né? Sei lá, mas o nosso poder de compra é um pouquinho baixo, né? Então, tipo, só de você ganhar em dólar de vez em quando já é algo que ajuda bastante, assim. Então, eu comecei a me especializar nessa área, na verdade. Hoje em dia eu sou consultor de Revenue Operations e eu fiz meio que transição de empresa, né? Como a Paula mencionou ali, mais ou menos em fevereiro, e agora eu tô numa empresa que é full remoto, né, 100% remoto, e eu consigo trabalhar de casa e a gente tá conseguindo viver essas experiências, né? Exato, eu acho que o Gui, ele é muito um exemplo disso, assim, ele colocou uma coisa na cabeça, falou, eu quero conseguir um emprego nessa área, eu não sei nada sobre esse tema, eu vou fazer um curso, ele conseguiu uma bolsa de estudos, se empenhou e foi lá e mudou a realidade dele.
enfim, hoje ele já tá há alguns anos atuando nesse ramo, mas quando ele começou ele não sabia absolutamente nada, e ele foi lá e colocou a cara naquilo, falou, eu vou tentar, se não der certo, e se, né? Então, vambora. E eu acho que isso é uma característica muito legal dele, assim, e eu valorizo muito, porque ele foi lá, fez e conseguiu, e hoje ele consegue ter mais conforto, trabalhar num lugar que ele gosta. Ele mudou a realidade dele porque ele foi lá e colocou a cara. Então eu acho que, né, pra quem tá aí do outro lado vendo, ai, nossa, ser nômade às vezes é difícil, é você colocar a cara, às vezes você tentar coisas que você pode tentar, entendeu? Você tem que se arriscar um pouco. Claro que tem toda a situação, são situações, né? Mas eu acho que vale isso, assim. Eu acho que isso também é um incentivo, assim, né? E até mesmo a decisão que eu tive de mudar, eu também estava numa área, sou formada em administração, e eu sempre trabalhei no financeiro, administrativo, estava numa empresa ali que eu entendia do assunto, né? Fiz uma faculdade muito próxima disso, e eu tava sentindo que eu tava num momento que eu precisava conhecer algo novo, fazer algo diferente, mudar os ares, sabe? E o Gui sempre me incentivou muito nisso, assim. E hoje eu ainda tô fazendo a transição, né? Eu trabalho ainda na área financeira também, mas eu tô fazendo um curso para conseguir ser também, fazer implantação de sistema, também conseguir ter mais essa autonomia, desenvolver essa parte de comunicação também, de você ali, a cada tempo, estar sempre rotativo, implantando um novo sistema para uma nova empresa, para uma nova realidade, um contexto diferente. Então eu tô bem animada, né, com essa jornada que eu tô construindo esse ano, também mudando, é uma coisa que não sei implantar sistemas, mas eu tô estudando, tô tentando ir atrás disso e estou me dedicando para no futuro eu também poder olhar e falar, olha, pelo menos eu tentei, se não der certo, eu fiz, eu tentei, eu mudei. Porque eu acho que nunca é tarde pra gente também mudar, sabe? Ai, mas eu tô estável na minha carreira. Você não gosta? Corre atrás, que sempre dá tempo de você mudar. Então eu acho que esse foi o dilema desse ano, que nós dois, a gente queria um movimento na vida. Então, assim, começa pelo trabalho e agora começa pra gente viver uma vida diferente, não ter uma casa fixa e sim a gente poder passar vários meses em vários lugares. E isso proporciona que a gente consegue ter um adentramento maior da cultura local, né? E também, meus amigos, tem que acreditar em vocês mesmos. Essa é uma das mensagens desse vídeo também. Dessa parte do vídeo principalmente, né? Porque você tem que acreditar em você mesmo. Ninguém vai acreditar tanto quanto você mesmo. Então, muitas vezes a vida é meio sozinha mesmo e só você vai acreditar, mas aí você vai convencendo as pessoas ao seu redor e as pessoas vão começando a acreditar em você. No primeiro momento você é maluco, entendeu? Depois você acaba conseguindo algo que as pessoas almejam também. Então é algo que você tem que sempre acreditar em você mesmo e ir atrás. Então agora a gente vai contar um pouco mais como foi esse um mês vivendo em Floripa, mais especificamente em Canasvieiras, que foi a praia que a gente escolheu, né? Primeiramente, por que a gente escolheu Canasvieiras? Vamos ser bem sinceros. Foi pela nossa busca do Airbnb, o que mais fazia um custo-benefício melhor, né? Obviamente. Então, assim, o Airbnb, ele é um pouco complexo para você achar apartamentos, porque, assim, é muito focado na curta estadia, né? No short stay. Então, assim, às vezes não tem uma geladeira, tem um frigobar, não tem um fogão, tem só uma boca, não entendeu? tem máquina de lavar. Não tem máquina de lavar, enfim, entre outras coisas. Então, essa busca, a gente tem que pensar, nossa, eu vou ficar um mês. É uma hospedagem diferente de quando você vai ficar 2 dias. O importante é ter um chuveiro, uma cama e vambora, né? Então, a nossa escolha, o Canasvieiras, foi porque a gente achou um custo-benefício bom. Por quê? Porque tá fora de temporada, né? Então, a gente achou um preço bem excelente, que logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre custos. Mas foi super interessante nesse quesito. Então, tinha um espaço pra gente conseguir trabalhar, mesas relativamente confortáveis, né? A gente, enfim, tendo uma cadeira e uma mesa tá ótimo, mas a gente precisa estar distante um do outro porque ambos fazem reuniões. Então, não adianta a gente estar num espaço pequeno ali, né, mais confinado, se a gente pode ser que tenha reunião junto, né? Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que pensar sempre quando a gente vai escolher um Airbnb. Outro ponto, a internet boa. Porque se tem, não sei, 50 mega, os dois em reunião, não rola, a gente vai se estressar, não vai ser uma experiência legal. Então, outro ponto também é sempre internet. E ter uma cozinha um pouco mais equipada, né? Que tenha os itens como panela, essas coisas pra gente não conseguir
não precisar, no caso, levar todo o enxoval, digamos assim, né? Então, foram esses pontos que levaram a gente a escolher o Airbnb. A gente até pode deixar o Airbnb aqui na legenda para vocês, caso se interessem. Foi uma experiência super legal, a anfitriã super querida, super prestativa, ajudou muito a gente, uma fofa, o apartamento estava em super bom estado, uma localização maravilhosa, né? Sim. E assim, super aconchegante. No segundo dia a gente já tava sentindo que a gente tava em casa, né? E também, tipo, a gente mora aqui em Curitiba e nosso apartamento não é muito grande, assim. Então lá a gente já se adaptou muito rápido, assim, porque era um apartamento muito melhor que o nosso, eu diria. Tinha chuveiro a gás também, então realmente são pequenas coisas que quando você vai juntando, assim, coloca num pacote de você ficar um mês, fazem diferença, entendeu? Outra coisa também que eu diria que o Airbnb, ele tem uma falha, que a única coisa que deveria constar, eu diria, é tipo meio que uma nota pro colchão da cama, eu diria, entendeu? Porque isso é algo que seria... Não tô dizendo que era ruim não era de jeito nenhum, mas é só porque, tipo, eu fiquei imaginando depois, imagina se você pega um Airbnb durante 30 dias e daí o colchão é meio esquisito, assim, e você acaba tendo que dormir 30 dias em algum lugar. Já não temos mais 20 aninhos, né? Então, assim, o colchão, ele importa pra nossa coluna. E bem isso, passar um mês num colchão ruim é um bom ponto mesmo, isso. Tinha que ter mesmo. Mas como que foi essa experiência, né? Essa experiência foi bem legal, assim, a gente também se propôs mudar um pouco de vida, né? A gente tá saindo um pouco mais cedo do trabalho, ali por perto das 17 horas, então a gente conseguia ir pra praia, a gente conseguia correr, ou então pra quem acompanhou os outros vídeos aí, viu que a gente tava fazendo aula de beach tênis, né? Inclusive, saudades. Thiago, se você estiver vendo isso, saudades. Hashtag saudades. E foi muito legal, assim, fazer essa aula de beach tênis e tudo mais. Foi algo que a Paola, assim, nunca tinha jogado, né? Eu também nunca tinha jogado beach tênis, só que eu já tinha jogado tênis mesmo. E então, tipo, foi legal, assim, ela gostou bastante dos esportes de raquete, digamos assim. Aí a gente fez um mês. Foi bem bom, assim, pra ver a nossa evolução e tudo mais. No final desse um mês, a gente ainda conseguiu participar de um campeonatinho lá. A gente ficou os dois em último. Mas vale a experiência e, isso aí. Igual a gente fala, colocar a cara nas coisas e ir, senão... E eu acho que foi super legal, assim, até num vídeo eu comentei um pouco mais, que acaba que a gente tem, assim, contato com pessoas, enfim, locais ou que moram em Floripa, então foi bem legal, assim, ter essa interação, além do beach tênis, sabe? O beach tênis também, eu acho que as pessoas ensinam ali, a gente jogava muito bem, apesar de ser um campeonato de iniciante, a galera jogava super bem. Super bem. E a galera foi muito solícita, assim, então foi super legal, assim, ter esse contato, assim. Então acho que o foco principal foi a gente tentar fazer coisas que a gente pudesse ver um pouco mais da cultura local ali. Então a gente um dia saiu pra correr até uma ponta que a gente viu a galera pescando. Então ter essa experiência, assim, do contato, do detalhe, foi muito importante pra gente. E agora no final também eles tinham liberado a pesca da tainha, né? Que é algo que na Santa Catarina ali é meio que uma tradição, assim. Então é muito emocionante você ver alguns vídeos, assim. Até o algoritmo do Instagram, quando você muda de cidade, assim, ele começa a te mostrar a galera pescando tainha e a emoção dos pescadores ao pegar, tipo, aqueles cardumes enormes, assim. Então, muito legal, assim, você ver outra cultura e participar disso tudo. Então é uma experiência que a gente achou super válida, assim. Sim. É algo que a gente fez como um teste, mas a gente, né, dando um spoiler aí, a gente tá querendo fazer mais, mas a gente precisa sempre se programar, né? Porque não rola sair na louca. Além do mais, a gente não vive do YouTube, né? Como vocês podem ver aí pelas views e tudo mais. E acabamos de começar, né? Então, tipo, nosso trabalho ele tem horários, né? A Paola tem que assistir um treinamento de tal a tal horário, eu tenho que trabalhar de tal a tal horário. Então não é algo que é tão livre assim, de tipo, vou fazer aqui de madrugada ou vou fazer tal horário que eu quero. É algo mais restrito para certo horário, né? Então a gente precisa de planejamento e tudo mais. Então a gente tá planejando sobre tudo isso, assim. Mas é uma experiência super legal, assim, que a gente super recomenda. É algo que, se você sonha um dia, existem várias formas de trabalhar home office. Aqui a gente, né, os dois estão meio que implantando sistemas, digamos assim, né? Eu com o Salesforce, a Paola ali com o SOC, que é um sistema de segurança aqui do Brasil. Então... Mas existem várias outras formas. Tem como você trabalhar de vendedor para os Estados Unidos, ou SDR, que eles chamam. SDR aqui para o próprio Brasil, até vendendo algum tipo de software, você consegue fazer online. Você consegue ser account executive, que é tipo como se fosse uma pessoa que fica cuidando dos clientes, assim, entendeu? E é algo tudo home office. Então existem várias formas, eu diria.
Exato. Criador de conteúdo, claro que também isso envolve você crescer, ter um público e tudo mais. Marketing também é um segmento que você consegue, edição de vídeo. Então, hoje em dia, assim, existem diversas plataformas também que você consegue fazer freela, essas coisas. Então, é um mundo muito, muito diverso, assim, né? Eu acho que a gente tá se adentrando nisso. Apesar de a gente já ter nossos trabalhos, a gente tem pesquisado um pouco mais sobre isso, até mesmo questão de edição de vídeo, que é algo que, assim, a gente não... Enfim, ninguém é editor de vídeo, quem tá editando os vídeos aqui é a gente mesmo, então, assim, é legal que você acaba conhecendo coisas novas que também podem te abrir portas depois, né? Bom, e agora a gente vai falar sobre o lado B. O lado que ninguém fala. Então vamos conversar um pouco sobre alguns perrengues, o que né, aconteceu que não é tão legal assim. Bom, uma das primeiras coisas que a gente pode citar aqui é saudades da família, né? Querendo ou não, você tá lá sozinho, longe. Na primeira semana é tudo diferente, então você tá ali, nossa, legal, não sei o quê. Na segunda você também tá, tipo, se acostumando ainda com a rotina, mas na terceira e quarta você sente que, tipo, você não tem algo na sua rotina que você sempre teve ali, né? Exato, e é tipo, digamos assim, você se mudou pra uma cidade nova, mas você vai ficar basicamente um mês, então você não vai ter tempo suficiente para criar vínculos e poder ver essas pessoas corriqueiramente, né? Então, assim, confesso que é um estilo um pouco mais, assim... eu e o Gui e eu, e é isso, sabe? A gente tem contato com pessoas, mas é um contato... a gente jogou um beach tênis, a gente teve uma conversa legal, enfim, num restaurante, teve um papo legal. Então, eu acho que pra gente pesou um pouco isso, assim, eu acho que é questão de costume também, de alinhamento. Mas, assim, um lado que não é tão legal assim é a questão da família. Na vida você tem que fazer escolhas, né? Vão ter vantagens e desvantagens da vida, então, digamos assim, você vai viver experiências legais, mas você vai perder algumas experiências legais com as pessoas que vão ficar no local onde você sempre foi criado, digamos assim, né? Outro perrengue, digamos assim, seria, tipo, custos adicionais que a gente teve, né? Digamos assim. Bom, a gente teve que, primeiro, a fechadura da porta ela meio que estragou, né? Então, tipo, a gente ficou meio que, quase que a gente ficou preso pra fora. Exato. Quase. E foi 2 vezes, né? Foi 2 vezes, digamos assim, é verdade. Tipo, trabalhando, daí eu falei pro Gui, vou no mercado comprar uma coisa pra gente fazer um almoço rapidinho, fechei a porta, voltando, né, pra gente fazer um almoço super rápido, o Gui, meu Deus, eu quebrei a chave. Eu falei, ai meu Deus. E aí eu quebrei a chave lá dentro, né? Exato. E aí a gente teve que chamar o chaveiro naquele dia mesmo. Mas o Gui foi muito ninja no dia, não sei como, mas acho que a faca que você conseguiu abrir. Enfim, porque senão ia ser o caso eu ficar pra fora, ele pra dentro e esperar chegar um chaveiro, né? Nossa, ia ser foda. Mas nesse caso a gente ficou com a porta aberta, com um chinelo enfiado assim, porque não podia nem fechar nem abrir, senão a gente ia ficar preso pra dentro até o porteiro chegar. O porteiro não, o chaveiro. Então foi um perrengue assim que a gente teve também, né? Também tem outra coisa assim que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso nos custos, mas eu e a Paola a gente não tem carro hoje em dia aqui em Curitiba, né? A gente preferiu por alugar esse apartamento aqui que é bem no centro, então ficava perto do meu trabalho, que eu trabalhei presencial, né, durante 2 anos e meio e tudo mais, então eu ficava bem perto do meu trabalho, a ponto de 10 minutos andando eu já estava lá, então eu não precisava nem gastar com transporte, né? Exato. E a Paola, tipo, ela ia de vez em quando andando, né, mas tipo, ficava um pouquinho mais longe dela, assim, 20 a 25 minutos caminhando, então de vez em quando ela pegava ônibus, mas fica numa área aqui que, tipo assim, o ônibus é bem fácil de pegar. Então era tipo um apartamento, né, bem bom assim, então a gente não precisa de carro. Então esse mês assim que a gente ficou lá, o meu sogro, no caso, meu pai da Paola, emprestou o carro pra gente. Meu pai e minha mãe, obrigado, se vocês estiverem vendo esse vídeo. Se vocês estiverem vendo aí, obrigado aí por tudo. Obrigado por aceitar as loucuras que a gente faz, emprestar o carro. É isso aí, né? E daí a gente meio que, tipo, em vez de alugar um carro, a gente meio que, tipo, né, pegou assim, né, que eles emprestaram o carro pra gente. E aí, quando a gente tava lá, um dos dias, assim, o carro, ele apareceu uma luz esquisita, assim, né? Daí eu falei, cara, esquisita essa luz, né? Que era meio que da ignição, ou sei lá o que era exatamente. Aí, era um domingo isso, e aí a gente ficou meio preocupado, porque a gente tava um pouco longe de casa, né? Aí a gente acabou indo no mecânico, ele passou o scanner, e basicamente era gasolina adulterada, assim. Então a gente provavelmente abasteceu em um posto que não tinha bandeira e que devia ter algum tipo de querosene ou algo não façam isso. Esquisito na gasolina. E eu tava sentindo realmente que o carro tava dando umas falhadas assim. E aí, enfim, ele deu umas falhadinhas assim, parece que era uma gasolina adulterada, algo do tipo.
E aí a gente acabou tendo que pagar, né, por esse scanner e tudo mais. Exato. E a dor de cabeça também, né? Porque a gente tava ali querendo voltar pra casa, depois de já ter feito um passeio super legal, e nossa, e agora? A gente pegou, assim, o mecânico super gente boa, enfim. Não nos cobrou caro, né? Não, mas foi o primeiro, assim, pegamos no Google o que tá aberto agora. Porque era domingo também. Exato, então assim, foi no desespero, e é ruim passar por esses perrengues, né? É. E não foi só uma vez que essa luz acendeu, então voltou a acender também, a gente teve que um outro dia ir até lá de novo, ele foi super querido, falou, não, podem vir aqui que eu passo o scanner na boa. Mas a gente pegou o trânsito das 6 horas ainda, então assim, teve essa perca de tempo ali, digamos assim, por a gente ter abastecido num lugar, né, às vezes o barato sai caro, né? O barato sai caro. Eu sempre falo isso pra Paola. Exato. E também o que a gente percebeu, assim, que agora a gente tava se sentindo super seguro, assim, em Canasvieiras e tudo mais. Agora no final, assim, que era meio que final da temporada, né, praticamente começo de maio ali, né, que a gente tava vindo embora. Nas últimas semanas, assim, começou a ficar um clima meio esquisito por lá, assim, a gente começou a não se sentir tão seguro de voltar no beach tênis a pé. Exato, em algumas ruas que estavam mais escuras, determinados horários. Durante o dia, a gente não sentiu muito essa presença, mas tinha algumas situações meio estranhas acontecendo em algumas ruas, né? Então, pessoas que pareciam estar vendendo coisas não muito legais, não sei, assim, isso, sabe? que tinha menos gente, menos luz, então, digamos assim, era mais suscetível para acontecer esses determinados tipos de coisa, que a gente até acabou vendo, assim, mas e que isso deixa a gente meio inseguro, né? Também teve outro dia que a gente tava indo pro beach tênis, que simplesmente, tipo, a gente tava passando assim, daí parecia que eram duas vizinhas conversando, daí ela pegou e falou, mas você deixa tudo aceso aí? Daí ela falou, tipo, deixo, porque aqui do lado roubaram a casa, né, meses atrás. Então a gente começou a perceber que, tipo, a gente tava lá, tipo, é super seguro, tranquilo, só que a gente tem que lembrar que a gente ainda tá no Brasil, né? Exato, e às vezes a gente é meio, digamos assim, tá eufórico com a nova situação. Nossa, Floripa é lindo, maravilhoso, não tem nada de errado. Então a gente é meio que se cega um pouco pra essas coisas. Então é bom a gente ter esse olho mais atento, ainda mais em uma cidade que a gente não conhece, não mora. Enfim, passar só um mês é só, né, um pouquinho de tempo. E que a gente já conseguiu vivenciar essas situações. Então acho que isso é uma dica legal de, tipo assim, sempre fique com os olhos abertos. Tá tudo lindo, maravilhoso. Mas nunca se sabe, né? Então é sempre bom. A atenção redobrada nunca é demais. E por último, assim, que eu queria falar, eu até vou pedir pra editora, né, tipo, cortar logo rápido depois disso. Mas, né, se o meu sogro aí estiver assistindo, o último perrengue for ter dado uma raspadinha ali perto da roda, né? Digamos assim. Uma raspadinha ali na lataria, que deve sair com polimentos, talvez. Então, mais informações de quanto vai custar isso nos próximos vídeos aí, mas... Tamo junto e foi mal aí. Dizem que as marcas são histórias, né? Então, ó, uma marquinha de Floripa, Um mês de Floripa na lataria. Não tinha como deixar passar o carro, né? E chegou a hora desse vídeo onde muita gente quer saber, na verdade, quanto custa viver essa vida. Quanto custou esse um mês em Floripa. E aí a gente vai falar pra vocês aqui agora o quanto custou, mais ou menos. Exato, a gente, então, só pra vocês entenderem, né? Pra gente também tá sendo uma experiência nova, a gente também falou, vamos testar, ver quanto a gente vai gastar, ver se cabe no bolso, não cabe. Então, assim, o que a gente fez? A gente voltou, pegou nossos cartões, nossos históricos, compilou uma planilha e a gente separou por alguns tópicos que a gente achou relevante e interessante da gente controlar, né? Então, a média, a gente fez uma média geral, então, assim... Cada um gastou em média R$3.000. E esse foi, contando todos os custos, enfim, todos os custos envolvendo tudo que fosse relacionado à alimentação, deslocamento, hospedagem, passeio, né, lazer. Então, essa foi a média geral. 3.000 para cada um. E também, né, tem várias coisas a se observar aí, né, digamos assim. Primeiro, tipo, o nosso maior custo foi o aluguel, né, Isso. Então, até Airbnb. eu tô aqui com a nossa planilha pra gente conseguir ir conversando também, mas basicamente, no total que a gente gastou, 35% foi, né, de aluguel. Foi. Exato, mas assim, até pra vocês entenderem nessa categoria que a gente usou, né, não é basicamente só aluguel. Basicamente, o Airbnb ele é um pouco diferente, né? Como você vai ficar pouco tempo, você não vai pagar condomínio, você não vai pagar água, gás, essas coisas, é um preço embutido.
Então, esse valor, ele soma todos esses custos fixos, digamos assim, né? Então, luz, água, supostamente um condomínio que não tem no Airbnb, né? O aluguel em si. E também aqui nessa situação, a gente teve que chegar, por exemplo, um dia antes que a gente teve que pegar um Airbnb com preço mais caro. Então, eu acho que é legal ter essas reservas também. Ah, legal, um mês fica mais barato. Mas às vezes, por exemplo, a gente não consegue viajar terça-feira e chegar na quarta lá, entendeu? Então, a gente tem que sempre se deslocar no final de semana. E às vezes, a hospedagem não tá livre no final de semana. A hospedagem que a gente vai passar um mês. Então, o que acontece? Tem que chegar no lugar antes e pagar uma hospedagem de um dia que vai ser mais caro. Então, tem que ter esse orçamento, né? Tem que se planejar bastante, assim, Exato. é isso que a gente tem visto. Por isso até Sim. que a gente não saiu na louca já, digamos assim, né? E também, né, como a gente tá explicando pra vocês, a gente aluga esse apartamento que a gente tá aqui agora, né? E a gente precisa entregar ele. E também a gente tem algumas coisas, como esse sofá, como outras coisas aqui, que são alguns móveis nossos, que a gente Exato. precisa, pelo menos, tipo, fazer alguma coisa com eles antes de, tipo, entregar tudo e sair viajando por aí, né? Mas, agora que a gente já tá falando sobre isso, né? Tipo, esse é um dos nossos planos, na verdade. A gente quer meio que viver essa vida um pouco mais assim, e ficar pulando de Airbnb a Airbnb. Sim. E, né, tipo, acho que esse é o nosso sonho um pouco. A gente Exato. percebeu que dá pra ser produtivo, que você consegue fazer as coisas. Então, é um estilo de vida assim, que a gente gostou bastante, que a gente vai continuar fazendo, A né? gente já tomou essa decisão. Mas igual, né? A gente comentou que é um ano de mudanças, então a gente também, nesse meio tempo, vai casar. Também tem que deixar aqui. Então são muitos pontos que a gente tá organizando a nossa vida, mas é muita coisa legal por aí. Esse negócio também, a gente tá casando, né? Então tem todo o casamento pra planejar, pra fazer, pra ir, né? Digamos assim, Exato. pra casar. Falta pouco. E, enfim, então, tipo, a gente tem muita coisa rolando agora, então a gente Sim. é primeiro casar, e depois entregar o apartamento, e daí começar a Exato. viver, enfim. Mas num curto período. Vocês vão acompanhar isso pelo YouTube aqui. Com certeza. Então, né, já que a gente já deu esse spoiler, a gente vai mostrar um pouco mais Curitiba nos próximos vídeos, então já se inscreve no canal aí pra você acompanhar um pouquinho mais. Exato. E agora voltando, né, pros nossos custos, mais ou menos, tipo, a segundo custo, que foi o maior, assim, de o top todos. 2, assim, disparado o top 2, assim, quase pegando o top 1 também. Então, com 32% dos nossos gastos foi com alimentação. Eu acho que esse foi o custo que a gente mais se assustou. Porque, assim, a nossa média aqui em Curitiba, se a gente compara o quanto a gente gastava, né, aqui no mês normal, usual em Curitiba, e o quanto a gente gastou em Floripa, a gente gastou 40% a mais do que a gente gasta aqui. Só que, assim, eu acho que, basicamente, não é bem assim, ai, meu Deus, alguns itens de mercado são mais caros que Curitiba. Meu Deus, Floripa tá super caro. Não, eu acho que é porque a gente se permitiu mais nesse mês. Então a gente, por exemplo, a gente ama um sushizinho, então a gente, vamos conhecer um lugar aqui? Então eu acho que isso foi um ponto que a gente falou, putz, a gente tem que tomar cuidado isso. Frutos se do for mar. no nosso estilo de vida. Porque a gente talvez nunca mais vai ver esse restaurante aqui. Vamos provar? Ai, vamos pegar esse peixe aqui? Ai, vamos comprar tal coisa aqui? Então, assim, alimentação, a gente acabou se permitindo coisas que a gente gosta, mas que às vezes isso aumenta um pouco o custo, né? Sabe aquele espírito de férias? Vou comprar isso, vou comer aquilo, vou tomar esse cafezinho aqui, tal coisa. E isso eleva o custo. Então isso acho que foi um alerta pra gente aqui, que é legal de você pensar. Óbvio que a gente priorizou em mercados grandes, tipo Atacadão, né? Sim. Então isso E a gente tinha viu carro, que, né? que tinha coisas que o preço era melhor, tinha coisas que o preço era mais caro, depende da mercadoria, assim. Num contexto geral, não é tipo, meu Deus, é super mais caro, sei lá, tô em Fernando de Noronha e é absurdo, vou pagar R$30 numa coca. Não é isso. Mas eu acho que é o estilo que você leva. Então eu acho que é equilíbrio, né? Não que assim, Floripa seja mais caro. Né? E também, tipo, digamos assim, sei lá, mas por exemplo, você vai comer ostra aqui em Curitiba, é um preço absurdo, entendeu? É algo surreal. Lá, tipo, você tava comendo ostra que você não comeria aqui em Curitiba, só que você estar comendo ostra, você vai gastar pra comer a ostra de qualquer jeito. Lá é mais barato que aqui? É mais barato, mas ainda custa, digamos assim, não é de graça, né? Exato. Então... igual a gente foi fazer uma trilha, que tem até um vídeo aí, quem não viu, recomendo ver, que ficou super legal, que a gente foi fazer a trilha da Costa da Lagoa. Pô, a gente fez uma trilha de 7 km, nossa, super natureza legal, e chegava em vários restaurantes com peixes maravilhosos, camarão. E a gente morrendo de fome, ele falou, pô, a gente se vive uma vez. Então a gente foi lá e também foi uma experiência super legal, valeu super a pena, mas também é um custo mais elevado, né? Às vezes você, sei lá, tá em Curitiba, você vai fazer um macarrão em casa, você vai gastar muito menos, né? Então eu acho que é esse equilíbrio.
Sim, e também, né, tipo, nada impede de fazer esse rolê que a gente fez sem gastar esse valor, né? Com Digamos assim, você certeza. pode levar umas bisnaguinhas com queijo e presunto na mala, Exato, fazer lanche. fazer, tipo... Você se programar. Programação acho que é a Exatamente. chave de tudo aqui no quesito financeiro, né? Exatamente. De É. vez em quando também a gente levava pouca água, daí tinha que comprar uma garrafinha por 10 pila no meio da trilha. Exato. Pô, isso daí já é algo que, se você não É. vacilar, você acaba Você economizando, Não tem assim. esse custo. Então, e também uma coisa que, pra deixar bem claro, a gente não acha que o Floripa seja mais caro que Curitiba, né? Não. Talvez até, tipo, esteja um pouquinho abaixo ou Tem o mesmo coisas preço. que, por exemplo, o quilo do tomate, uma coisa bem aleatória. Mas eu achei o quilo do tomate lá bem mais caro do que aqui em Curitiba. Então, assim, mas, por exemplo, o Gui, que adora salame, ele falou que o salame lá tava um preço melhor do que em Curitiba. Queijos e Então, eu salame, acho que, sim. exato, que depende das coisas, né? Coisas mais básicas, macarrão, creme de leite, não senti muita diferença. E também o que eu vi, assim, não sei, mas eu senti que a carne lá era um pouquinho mais cara, por exemplo, entendeu? Então, sei lá, são coisas que você Exato. querendo ou não, Floripa é uma ilha, né? Então não é tão barato ter as coisas lá, assim, né? Digamos assim. Sim, e também um ponto que a gente também acabou gastando mais é que a gente aqui em Curitiba não tem churrasqueira. Então, assim, lá tinha churrasqueira e a gente se empolgou nos churrasquinhos. Então, né, pão de alho, linguiça, maionese. É muito gostoso, mas também é custoso, né? Então a gente fez vários churrascos. E que mais? Qual que foi o próximo, assim? Bom, ó, o top 3, que também ele tá um pouco mais abaixo ali, com 17% dos nossos custos ali foram com lazer. E isso também vale um adendo aqui, que, tipo assim, dá pra você fazer várias coisas com lazer sem gastar, né? Tá. E também, tipo, digamos assim, eu não sei se colocou o mergulho aí, Sim, aham. porque o mergulho foi, tipo, algo que foi um presente de aniversário, digamos assim, que a Paola me deu, né? E que eu fui lá. Exato. E que é algo que, com certeza, se a gente Claro. estiver fazendo isso, né, toda hora, não vai ser um custo necessário, digamos assim, né? Então são certeza. coisas que a gente gastou bastante. Eu acho que grande parte das coisas que a gente fez, assim, a maioria foram trilhas que não eram pagas, então foi legal. Só que também a gente fez, por exemplo, o mergulho, a gente fez o Projeto Tamar, que também não era algo tão barato assim, mas vale super a pena a Exatamente. experiência. Então acho A que é gente fez. equilibrar, né? Assim, por exemplo, um mês, é um tempo, a gente ficou 5 finais de semana lá, na verdade. Então a gente tentou equilibrar um pouco ali e dentro do nosso lazer, porque aqui em Curitiba a gente a gente tem um aniversário aqui, um aniversário lá, a gente sai pra comer aqui, sai pra, enfim, o lazer ele tem um peso significativo, então ficou dentro da nossa média esperada. E eu acho também... que a gente conseguiu fazer várias coisas de graça em Floripa, isso é um ponto bem legal de Floripa. Sim, com certeza, sim. E, enfim, são coisas assim que, né, são evitáveis, digamos assim, mas é bom você saber mais ou menos o quanto custa, assim, né? Exato. Um custo novo que a gente teve, que aqui em Curitiba, igual alguém comentou, a gente não tem carro, né? Então, assim, o próximo custo elencado ali seria com o abastecimento, que foi 13% dos nossos custos. Então, isso foi um custo que assustou um pouquinho a gente, porque a gente, confesso que a gente não tem a mínima noção, assim, de carro, de abastecimento, quanto dá, quanto que rende no mês. Então, a gente passou um mês com o carro, né? Então... E também tem que pensar algumas coisas aí, eu diria assim. Você tem que pensar que a gente, né, no dia a dia, eu acho que a gente não usaria tanto carro se a gente tivesse o carro no dia a dia, digamos assim, sabe? Porque a gente nunca teve essa experiência de ter carro, então a gente ia pra... saía 5 horas do trabalho, vamos até tal praia. Saía, fazia isso. Então, tipo, talvez a gente não faria tanto assim, né, isso. Então é um adendo aí sobre tudo isso. Sim. E também, tipo, tem aí a viagem, né? Digamos assim, a gente adicionou isso na viagem. Então você tem que pensar que a gente fez uma viagem de ida e volta de Curitiba a Floripa, né? E tá nesses custos. Então... Que dá o quê? Ir de volta uns 700 km? Isso. 300 e pouco? Né? Por aí, por volta disso. Digamos assim, até chegar lá a casa de Canasvieiras, até chegar aqui em casa, deve dar tipo 350, exato, né? Digamos e assim. E aqui, o nome da categoria ficou como abastecimento, mas a gente também lavou o carro, também teve, enfim, algumas coisas envolvendo o carro, não só abastecimento de fato, né? Mas a gente comprou numa categoria porque tem relação, digamos assim, né? Exatamente. Então, e também são coisas que se você tiver carro, você vai ter que, digamos assim, fazer, né? Então, é isso aí.
né, sobre o carro, mais ou menos, e também o carro, ele custa hoje em dia no Brasil um pouco, né, então é isso, assim. O que eu sinto é que se a gente tivesse ido de ônibus pra lá, primeiro, a gente não teria acesso ao carro, a gente teria feito um pouquinho menos de coisas, mas também eu acredito que tem como você fazer as coisas em Floripa de ônibus tranquilamente, a gente sempre via ônibus passando. Sim, a gente vinha, tipo, vários pontos juntos. E o nosso último custo, que foi o menos custoso, a gente até ficou feliz com isso, mas é um custo, eu acho que, digamos assim, um budget que você precisa ter. Uma média, né? Perrengues, né? Que a gente gastou ali com o nosso total de custos foi 3% do equivalente, né? Então foi relativamente baixo, a gente espera que não tenha muitas experiências com esse custo mais elevado, digamos assim, mas basicamente foi a questão ali do carro que a gente comentou, que a gente teve que passar o scanner, a chave quebrada e essas coisas. Teve uma coisa também que, tipo, por exemplo, era algo que a gente evitou de fazer lá em Floripa, mas a Paola também tava com um problema um pouquinho na lente dela e precisava ir no oftalmo, né? E, tipo assim, a gente acabou optando por não ir lá, mas a gente teria que fazer uma escolha cedo ou tarde de ou ir pelo SUS, né? Ou ir num local ali de Floripa. E até, eu não sei como isso funciona quando você não é residente. Precisa ver até, né? Essa é uma coisa pra se pesquisar. Exato, não tenho a mínima ideia. E, digamos assim, é algo que se você também, né, quer uma emergência, a gente teria que ter pago lá isso e basicamente quase duplicaria o custo com perrengue. Mas então é uma média boa, assim, pra você ter, né, digamos assim. Claro. É bom ter um recurso destinado a isso, porque senão você acaba ficando no aperto ali, porque, claro, não tá previsto você, sei lá, ter um negócio no olho, você quebrar uma chave, o teu carro estragar. Só que assim, né, é bom você ter esse dinheiro, esse recurso ali pra isso, que se acontecer, você tem e você não vai, digamos assim, estragar sua viagem por causa disso. De vez em quando você pega um Airbnb, quebra um copo, o cara vai te cobrar lá 10 pila, 15 pila o copo. Mas é caro 15 pila, mas é o que vão cobrar, digamos assim, entendeu? É isso. Então é algo que você tem que reservar, assim, um pouquinho. E a gente colocou isso como uma média, né, digamos assim, é óbvio que é a nossa primeira experiência e tudo mais, mas eu acredito, assim, que fica mais ou menos nesse... E aí, já deixa aí nos comentários, achou caro ou barato? Quais serão os próximos passos no PIN da estrada? Então, a gente, na verdade, vai continuar fazendo isso, né, então, como a gente já revelou um pouquinho mais no vídeo ali, a gente vai continuar agora pelo menos uns 2 meses assim em Curitiba, né? 2, 3 meses em Curitiba. Isso, então durante esses 2, 3 meses que a gente vai ficar, a gente vai resolver algumas coisas, né? Colocar os pingos nos is, digamos assim. Então a gente vai casar logo mais. E também a gente vai fazer a parte burocrática, que não é uma parte tão legal assim, mas basicamente hoje a gente aluga um apartamento, então a gente vai fazer toda a burocracia para não ter mais um lugar fixo, né? Que isso a gente viu que é uma vontade nossa, a gente quer viver isso. Mas nesse meio tempo, né? Nesses meses que a gente vai ficar nessa transição, a gente vai continuar produzindo conteúdo aqui. Então, se você tem interesse em conhecer o Paraná, a gente vai trazer trilhas, campings, conhecimento sobre lugares que são legais. A gente vai trazer um pouco da nossa visão, digamos assim, de morar nesse estado. E também a visão de que a gente não conhece muita coisa. Eu acho que acontece muito isso, né? Sim. De você acabar não conhecendo muitas coisas porque você tá na sua vida corriqueira ali e você acaba não explorando tanto. Então a gente quer trazer esse lado aqui, vai ter muito vídeo legal também, então fiquem aí pra acompanhar. E daqui a uns meses a gente vai realmente se jogar nesse mundão e realmente não ter uma casa fixa, e sim a gente conseguir ter novas experiências, passar um tempo em cada local e se adentrar, que isso é um sonho nosso e a gente tá muito feliz de estar conseguindo realizar e estruturar e planejar. E ao mesmo tempo a gente conseguir manter o nosso trabalho ali. A gente não tá jogando tudo pro alto e vamos ver o que acontece com a vida. Se não der certo a gente volta pra casa. Não, a gente tá se organizando e esse é o nosso estilo de vida. A gente quer fazer isso e a gente tá tentando fazer isso de um jeito que a gente consiga sustentar, né? Que seja sustentável, que não seja na loucura e vamos deixar a vida levar e ver se isso tudo vai dar certo. Eu e a Paola, assim, a gente gosta de planejar as coisas antes de fazer, assim. A gente gosta de meter o louco, mas meter um louco consciente. Exato. Louco consciente, né? Louco consciente. Meter o louco consciente, tipo isso, né? Então, a gente tá fazendo isso agora, né? E vamos ver o que vai dar. E
já deixa aí nos comentários uma coisa que eu quero saber de vocês, todo mundo aí que assiste e tudo mais, principalmente quem conhece a gente. Pra onde que a gente tem que ir nesse primeiro mês? Exato, já tem dicas aí. Já falem aí algum lugar que vocês gostariam de conhecer. Também pensem que isso a gente faria mais ou menos perto de agosto? Agosto a gente já tá seguindo nossos rumos aí, né? Então tipo, já pensem que em agosto é um pouco frio, pra onde a gente deveria ir. A gente tem muita vontade de tentar ver algumas baleias, na verdade. Exato. Então a gente tem vontade de ir meio que pra Santa Catarina, quem sabe, de novo. Uhum. Mas então vão deixando aí, né? Alguns locais aí que vocês pensam que é legal. E é isso aí. Exato. Acompanhem. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência, digamos assim, ou experimento que foi Floripa. Acho que a gente começou ali com o pé direito, Floripa. Assim, a gente recomenda de olhos fechados para quem quiser conhecer, quem ainda não conhece, ou quem conheceu só uma praia em específico, volte, porque vale muito a pena, tem muita coisa legal para ser explorada lá. E também quem quiser trocar uma ideia com a gente, só chamar a gente aí. Enfim, a gente também tá super aberto para trocar figurinhas sobre Floripa, até onde a gente conhece, né? Tem muita coisa que a gente ainda precisa explorar e conhecer. E isso aqui é só o começo da nossa história. Espero que vocês acompanhem a gente, que, enfim, vamos viajar o mundo por aí, né? Colocar o pinzinho na estrada. Colocar o pin em todos os lugares possíveis. Exato. Esse foi mais um Pin na Estrada.